que o Zimbábue quer os agricultores brancos de volta? Vamos lá. Esta é uma nota de 100 trilhões do O pessoal do YouTube nunca vai saber a história desse vídeo. Zimbábue, uma das moedas mais sem valor já existentes. O papel em que é impresso vale mais do que o próprio dinheiro. A hiperinflação castigou o país. No auge, em 2008, os preços dobravam a cada 24 horas. Parabéns, o Brasil da década de 80 foi brutalmente mogado pelo Zimbábue. As pessoas iam dormir pensando que eram de classe média, apenas para descobrir no dia seguinte que agora Classe média do Zimbábue. eram pobres. Os preços subiram tão rapidamente que o Zimbábue, outrora um celeiro regional, teve que importar alimentos do exterior apenas para alimentar sua população. Ao mesmo tempo, a dívida nacional se acumulou e as obrigações com os credores internacionais restringiram como poderia gastar seu orçamento. Cara, a história de como a Rodésia se tornou o Zimbábue é bizarra. Tipo, foi um erro em que a África do Sul acabou não cometendo. Cometeu agora, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa um like aqui também, comenta, compartilha, sabe? Procedimento padrão de canal de YouTube, né? Continuando. Na África do Sul, como eu posso dizer, o fim do apartheid na África do Sul tomou notas da guerra civil na Rodésia e eles não repetiram o mesmo erro. O erro que o Zimbábue cometeu em, sei lá, 3 anos, a África do Sul levou 40 para cometer. Agora a África do Sul está sofrendo as consequências de péssimo governo, de um governo mais corrupto atrás do outro. Galera, a África do Sul é um país falido, aquele país ele vai explodir em algum momento, sabe? O que o Trump fala não é piada. Tá se enrolando uma limpeza étnica dos Boers e dos Afrikaners na África do Sul. O negócio é bizarro que tá rolando lá. Tempo depois, começaram as quedas econômicas. Cara, pensa o seguinte. Eu vou ser bem escuro, vou ser bem brutal aqui no que eu vou falar. Imagina que você tem uma elite que controla o país economicamente, controla economicamente, controla a burocracia, basicamente controla tudo, e essa é a elite colonial que está ali posta. Bom, o seu país tem independência. Se você mata essa elite ou expulsa ela do seu país, você vai ter que aprender do zero tudo que a população local não sabe fazer. É basicamente o que aconteceu no Haiti. Os franceses foram exterminados do Haiti. E a Rodésia basicamente foi a mesma coisa. Por isso que a transição de Rodésia para Zimbábue foi basicamente um país ali pobre para um país ou não país, que é o Zimbábue. Foi um desastre. A África do Sul, o que a África do Sul percebeu foi... O erro da África, o que a África do Sul acabou fazendo foi não fazer isso. Eles não exterminaram a elite que controlava o país durante o período do apartheid. Não houve extermínio. O Nelson Mandela foi ligeiro em lidar com a situação e desarmar uma bomba relógio que poderia ter destruído a África do Sul. Bom, a África do Sul eventualmente acabou se destruindo, mas isso é uma história para outra hora. A produtividade caiu e eventos como secas e desastres naturais pioraram ainda mais a Acho que conseguimos chegar a esse ponto aqui no Brasil? Não, o Brasil não vai explodir desse jeito. situação. É que o Brasil não tem essas tensões raciais, cara. Não é. O Brasil não tem a questão racial. Estão tentando importar a porra da pauta racial da América pra cá. Não vai colar. Hoje o Zimbábue tem uma das piores economias do mundo. Cerca de 1 em cada 3 pessoas vive em extrema pobreza. Porém, o governo está buscando corrigir a situação. Está abordando o ponto onde tudo começou a piorar, quando confiscou terras de seus agricultores brancos e os forçou a sair. A África do Sul não fez isso. E o país não colapsou imediatamente. Essa decisão desencadeou o colapso econômico do país e desde 2017 o governo vem negociando o retorno de sua comunidade branca zimbabuana. No entanto, a reconciliação não tem sido fácil e o ressentimento é grande. Agricultores brancos duvidam da sinceridade do governo, enquanto os zimbabuanos indígenas temem perder as propriedades recém-adquiridas. Algo tem que ceder. Enquanto a história guarda rancores, a fome não. Ao contrário da maioria dos países africanos que se tornaram independentes na década de 1960, o Zimbábue começou tarde. Só se tornou um país próprio em 1980 e mesmo assim,
quase foi substituído por um estado diferente chamado Rodésia. Veja, anos antes, em 1965, a administração minoritária branca da Rodésia declarou unilateralmente a independência da Grã-Bretanha. Eu não lembro, mas eu não sei se o regime da Rodésia era tão brutal quanto o regime do Apartheid na África do Sul. Até onde eu sei, até onde eu acabei lendo, a Rodésia não era tão brutal quanto a África do Sul. Não era. Não era um bagulho tão... Era um regime repressivo, mas não chegava perto da Rodésia. Bom, até onde eu vi, posso estar completamente errado. Caiu em ouvidos surdos, porém ninguém o reconheceu. Na verdade, as Nações Unidas fizeram de tudo para fechar a Rodésia. O Conselho de Segurança proibiu a venda de armas para o país em 1966 e depois restringiu todas as importações e exportações. No entanto, quando as sanções falharam em mudar o comportamento da Rodésia, ficou Não eram. Eles estavam caminhando para uma igualdade. No fim da Rodésia já existiam africanos no governo. claro que o Estado não poderia ser desmantelado como as outras colônias haviam sido. Foi quando um jovem ativista chamado Mugabe deu seu apoio a um grupo chamado União Nacional Africana do Zimbábue, ou União Nacional Africana do Zimbábue para abreviar. A missão deles era uma revolução direta para lutar pelo governo da maioria e Isso sempre foi um sucesso da história, né? Não, porra! Não há nada que um país merda do terceiro mundo possa fazer para melhorar a sua situação que uma revolução e uma guerra civil. Nada. mover o governo da minoria branca. O que veio a seguir foi a versão africana da Guerra Fria. Angola, Zâmbia e Tanzânia apoiaram a União Nacional Africana do Zimbábue de Mugabe, fornecendo armas e financiamento. Enquanto isso, a África do Sul tornou-se o maior apoiador das forças da Rodésia. Com armas chegando de todos os lados, a Rodésia mergulhou em uma violenta guerra civil a partir de 1964. Após 15 anos Será a guerra seca? 30 mil Ou a guerra quente, né? baixas, um cessar-fogo foi estabelecido em 1979, prometendo eleições no ano seguinte. O partido político ZANU venceu essas eleições e Mugabe tornou-se o primeiro-ministro. Após assumir o cargo, Mugabe desmantelou a Rodésia e seu serviço civil, e então renomeou o país para Zimbábue. A comunidade internacional aprovou a transição de poder, e o Zimbábue foi reconhecido globalmente. No entanto, além de uma melhoria de imagem pública, o Zimbábue ainda enfrentava problemas tremendos. Os tempos coloniais, a propriedade da terra tinha sido desigualmente dividida. Por exemplo, cerca de 4.400 fazendeiros brancos possuíam 51% da terra arável, enquanto 4.300.000 zimbabuanos indígenas possuíam apenas 42%. Então, sim. Tipo o Brasil, só que sem a questão racial? Tipo, se você exclui a questão racial do Brasil, é basicamente isso daí. Altamente desigual. Não Além muda porra nenhuma, mas daí você tem uns pardos, você tem uns caboclos, você tem até alguns negros que são donos de terra aqui no Brasil. disso, os Mas a maior parte é descendente de português. zimbabuanos indígenas não podiam Ou seja, não é branco, porque ibéricos não são brancos. possuir certos tipos de terras comerciais. Então, quando Mugabe assumiu o poder, a reforma agrária era uma prioridade máxima. No início, seu governo tentou comprar terras de fazendeiros brancos voluntariamente. Valorzinho. Funcionou, mas o processo foi lento. Entre 1980 e 1987, as terras de propriedade branca diminuíram 20%, o que Mugabe considerou insuficiente. A diferença de riqueza ainda era enorme. Embora os agricultores brancos representassem aproximadamente 2% da população, eles controlavam uma grande parte da economia, com algumas estimativas colocando isso em até 40% do produto interno bruto. Para resolver isso, Mugabe liderou uma reforma agrária que Ai. Nossa, deve ter sido uma beleza. pegou terras agrícolas de propriedade privada e as colocou sob controle governamental. A partir do ano 2000, a reforma agrária obrigou os fazendeiros brancos a entregarem suas terras aos zimbabuanos nativos. Boa. Nossa, é isso. Pessoal que tem o know-how necessário para tocar a agricultura do país, seguinte: dá a sua terra, entrega para uma galera que não sabe o que tem que fazer.
Oh, quem diria que eles iam passar fome? Oh, oh não! Por que será que o Haiti explodiu? Isso, no entanto, se transformou em um completo desastre. E falar esses pequenos fatos fazem com que muitas pessoas se irritem profundamente. Tipo, muita gente de esquerda, principalmente é só gente de esquerda, se você fala esses pequenos fatos, elas ficam completamente ensandecidas. Porque elas acham que você assumiu uma posição. Não, eu só tô constatando fatos. Apenas isso. Embora a intenção fosse abordar as injustiças da era colonial e a desigualdade econômica, o programa estava O repleto Haiti tá há 200 anos em crise. de violência, corrupção e má gestão. A maior parte das terras agrícolas confiscadas foi entregue aos aliados políticos de Mugabe, que não sabiam nada sobre agricultura. Ah, terceiro mundo! Mas beleza, é isso aí. É isso aí, cara. Povo é o cara. Comercial. Enfia o povo no seu. Aí, ó. Esse daqui é basicamente União Soviética, tá ligado? A União Soviética cai, sobra aquele monte de fábrica. É o seguinte, o pessoal que tá ali, que controla a privatização, reparte entre os amigos e pronto. Agora você tem novos bilionários. E assim, o que veio a seguir foi a contração econômica. A remoção repentina de agricultores experientes fez a agricultura desmoronar. Zimbábue, outrora o celeiro da região, viu sua produtividade agrícola despencar. Eu adoro assistir esses países de merda colapsando por decisões estúpidas. Como se o Brasil não fizesse isso com regularidade. Mas é engraçado. O Brasil evita. Cara, qual foi a última vez que o Brasil estatizou uma empresa? Ou estatizou terras? Por exemplo, a nossa reforma agrária ela é bem morosa, ela é bem lenta, sabe? A reforma agrária acontece, mas ela não é um bagulho absurdo, sabe? Ultra mega predatório. Até 2006 havia escassez. Tipo, a MST, o cara é uma merda. A MST tem que acabar. Eles têm que ser criminalizados, devem ser classificados como grupos terroristas e foda-se, extirpados da sociedade. Mas ainda assim não é um problema tão grande. Bom, é um problema grande, vocês entenderam. Escassez de alimentos generalizada, com cerca de 1/3 da população necessitando de ajuda alimentar para sobreviver. Em apenas alguns A reforma leva uns 10 anos pra você pegar uma terra. Então, aqui é bem lento. O processo é bem longo. anos, o Zimbábue passou de exportador de alimentos Eu acho que o momento em que o Brasil teve uma reforma muito grande, muito rápida, foi o período entre Plano Real e Lula 1, sabe? Que você teve um processo muito radical de reforma do Estado brasileiro, sabe? De 94 a 2003. Ali é um momento que houve uma radicalização houve um processo muito rápido de privatização. Aí você quiser pegar outro momento histórico que teve uma rápida mudança da estrutura social brasileira, é Vargas, sabe? No período de 15 anos, teve o país sair de um país agrário para um país relativamente industrializado. Então, tipo, são dois momentos que o Brasil tem. E esses dois momentos, eu não vou cravar que foram traumáticos. Eu não vou cravar. Não é, tipo, você tomar as terras da classe produtiva do seu país. Não chega nesse nível. para importador, mas a situação piorou a partir daí. Nações ocidentais impuseram sanções ao Zimbábue por sua deslocação de agricultores brancos, o que isolou economicamente o país. Nações ocidentais trabalham para colapsar o governo da Rodésia. Nações ocidentais trabalham para colapsar o governo do Zimbábue. Onde a ONU mete o dedo, merda acontece. Essa é a única coisa que você tem que aprender sobre política, sobre geopolítica. A ONU meteu o bedelho. Essa é a história do século XX. Na sua tentativa de resolver a situação, Mugabe tomou uma decisão ruim atrás da outra. Durante a CPI do MST, calcularam lá que seria mais barato dar um salário para cada sem terra ao invés de dar terra a eles. Aí eles compram comida que eles imaginam que seriam capazes de produzir. Então, essa é a solução que eu enxergo para a Zona Franca de Manaus, aquela bosta. Hoje a Zona Franca de Manaus é uma merda. Algo diferente tem que ser feito lá. Mas como tá insustentável. É melhor pagar uma bolsa para aquele povo comer do que manter aquela merda da Zona Franca, sabe? Cria uma Zona Franca na ABC Paulista. Em vez de permitir a ajuda estrangeira para ajudar as pessoas necessitadas. Vai gerar distorção econômica. Eu compreendo, André, eu compreendo. Mas, politicamente falando, eu acho que seria a saída mais fácil. Zona Franca na ABC Paulista e destrói a Zona Franca de Manaus. Especialmente no campo.
Recentemente, o Lula estatizou uma fazenda enorme no Paraná e entregou para o MST, mas a região já estava ocupada há um tempo pelo movimento Sem Tesão. Então, tá vendo? É um processo longo. Ele fechou o país. O que impede o governo de simplesmente erradicar o MST? Cara, o governo Lula não quis classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Vontade política. Não há vontade política para você classificar o MST como uma organização terrorista. E eu acho que é tão flex meio... Tipo, num governo de direita, faria sentido você classificar o MST como uma organização terrorista, porque seria mais fácil de você exterminar eles. Mas, ainda assim, racionalmente falando, não sei se seria o caminho ideal, sabe? O MST é uma organização terrorista. Existem outros grupos que devem ser exterminados antes do MST. Alegando que E quando eu falo exterminar, tipo, não, você tá proibido de existir e os seus líderes são presos e debandada geral. ONGs estavam apoiando seus oponentes políticos. Em seguida, Mugabe teve a ideia de imprimir grandes quantidades de dinheiro para cobrir as dívidas governamentais que se acumularam após a reforma. Boa, campeão. Gênio. Ignorando os avisos dos conselheiros, ele seguiu em frente. Como esperado, a inflação disparou. Pior que atualmente no ensino brasileiro, ensinam que a África é uma maravilha perfeita e toda a culpa foi dos colonizadores malvados. Cara, eu vou defender colonização aqui. As potências, quando elas deixaram a África, elas deixaram aqueles países com os cofres cheios e com alguma infraestrutura. E com uma elite burocrática ali que poderia tocar o governo por alguns anos e fazer uma transição mais suave entre colônia e país independente. Os países africanos enfiaram isso no cu, eles geraram 1 milhão de guerras civis. Sim, a Europa tem entrado na África com uma cagada, mas foi um desastre. O processo de decolonização na África foi um desastre. Sabe? Mas, pelo amor de Deus, né? Já são... a maior parte daqueles países adquiriu sua independência na década de 60. Em 2025, você culpar a colonização pelo fracasso daqueles países é estupidez. Já é coisa de ai, eu sou um coitado, meu Deus, me ajude. Me roubaram 50 anos atrás, meu Deus, me ajuda. Vai tomar no seu 60 anos essa supera, tá ligado? Vai se foder. É tipo o brasileiro reclamando, ai, o Brasil é uma merda porque a gente foi colônia de Portugal. 200 anos já, cara. 200 anos, velho. Vai se foder. O nosso fracasso é a nossa responsabilidade. Foi de 2 dígitos para 3, 4, 5 e além. Em 2008, a hiperinflação atingiu impressionantes 79 bilhões e 6%. Invejável. O governo Lula tem que fazer muito para superar. Sim, isso é bilhão com um B. É difícil realmente compreender esses números. Mugabe deve ter pensado o mesmo. Tinha uma faca e o queijo. Jogaram o queijo fora e enfiaram a faca no... Mas verdade seja dita, não vou aqui só defender colonização. Esses mapas são uma bosta, né? Essa divisão territorial não faz sentido nenhum. Cara, a África é o continente mais diverso do mundo. Isso daí não é nem papo de esquerdista, é verdade. É o continente mais diverso do mundo. E eles mantiveram várias etnias e povos e nações dentro do mesmo país. É uma bomba relógio essa porra. Tipo, eles já se matavam antes dos europeus. Com os europeus, eles seguiram se matando. E pós os europeus, eles voltaram a se matar com mais intensidade. E os europeus simplesmente falaram, basicamente o Tratado de Saint-Picot da Primeira Guerra Mundial, aquela bosta que os franceses e britânicos assinaram, que fazem com que o Oriente Médio seja uma região escrotamente instável até hoje. Fazer o quê, né? Seu governo, juntamente com o Banco de Reserva do Zimbábue, apontou o dedo para as sanções ocidentais. Algumas pessoas nunca observam nada. A vida apenas acontece com elas. Cara, o Brasil não é multiétnico. O Brasil tem colonização. Sabe, o Brasil, quando ele adquire a sua independência, conquista a sua independência, tem escravizados, índios, portugueses. Sabe, os portugueses mandavam na p toda.
Então não é multiétnico. Se quiser, considere a divisão étnica dos índios, eu tô cagando pra eles. E depois você tem um monte de gringo vindo pra cá. É multicultural, mas é multiétnico, mas não tem um nível de tensão que você vê no próprio Estados Unidos, cara. O Brasil tá longe. O Brasil é bem homogêneo culturalmente, foi um processo maldito de supressão das culturas regionais dos colonos, sabe? Mas isso é papo pra outra hora também. Eu vou colocar no Inimigos da Nação do Vargas. Se o Brasil não tivesse sido colônia de Portugal, nós estaríamos fazendo montinhos de lixo. Porque os holandeses não trouxeram civilização nenhuma pro Nordeste. Tem esse cope do caralho. Ai, não! Se o Brasil tivesse sido colônia da Holanda, tudo teria sido melhor. Vai pra que te pariu, cara. Em abril de 2009, um ano após a hiperinflação, o Zimbábue abandonou sua moeda nacional e mudou para Não há espaço para racismo na terra da bunda. Ponto. o sistema multimoedas, usando principalmente o dólar americano e o rand sul-africano. Levou quase uma década para estabilizar a economia, mas até então o dólar... Olha o pequeno. O pequeno mandou R$10. Pardo, meu trisavô, era um escocês, dono de uma empresa ferroviária britânica que atuava nas colônias. Antes de vir para o Brasil, ele passou alguns anos vivendo na Rodésia. Dá até um alívio saber que... Saber o quê? O que ele fez na Rodésia? Tô brincando. Cara, deve ser muito legal você ter vivido em um país que não existe mais. Tipo, sei lá... Por exemplo, daqui a, sei lá... 30 anos... franceses vão poder falar... Pô, eu já morei na França. Ela não existe mais. Tipo, é um país que não existe mais. Ele saiu de lá, pô. Ok, justo. O dólar zimbabuano não foi a única coisa Pomerânia. Pomerânia no caso da Segunda Guerra. Né? que foi substituída. Em novembro de 2017, um golpe militar removeu Mugabe do poder e o vice-presidente Mnangagwa assumiu seu lugar. Iugoslávia, União Soviética. Mnangagwa Os britânicos já podem falar isso, eles já perderam o país deles, já não existe mais o Reino Unido. adotou uma abordagem mais razoável em relação ao Ocidente e admitiu que o retorno dos agricultores brancos era essencial para a reconstrução da economia do Zimbábue. Isso impulsionaria a economia de várias formas. Isso aumentaria a produção agrícola, melhoraria a segurança alimentar, criaria empregos e aumentaria as exportações. Imagina, e se você, uma pergunta pra vocês, se você fosse expulso das suas terras, que você cultiva há gerações, não interessa a razão, não importa como você adquire essa terra. Você foi expulso da sua terra. Anos depois, o país que você vivia quebrou. Você volta pra lá? Você voltaria? Você voltaria para o Zimbábue? Inclusive, a África do Sul é um caso interessante, porque muitos africanos... eu esqueci o termo. Vários brancos da África do Sul, eles deixaram a África do Sul, foram para os Estados Unidos ou para o Reino Unido, e eles estão voltando para a África do Sul. Eles estão voltando. Inclusive, o Trump ele fez aquele convite para os agricultores brancos da África do Sul irem para a América, os Boers. Tem os Boers, e eles falaram não, eles não querem sair da África do Sul. A terra é deles, né? Então, eles não querem voltar. Então, tipo... Além disso, traria... Não, eu ia fazer de tudo para o país. É tipo os persas, os exilados persas que estão na América. Tipo, os exilados persas. Acontece a Revolução Iraniana. Aquela nobreza persa vai para a América. E eles atuam até hoje para tentar destruir o regime dos ayatollahs. Espero que eles consigam. tão necessária Uma mini posição minha é a destruição do regime dos ayatollahs, que eu acho patético. moeda estrangeira e reverteria as sanções. E não é papo de... Não é porque antes as mulheres iranianas andavam de mini saia, é que eu acho uma bosta a República Islâmica. Então eu quero o retorno do Império Persa, acho muito mais legal. O problema, no entanto, era que todas as terras agrícolas confiscadas haviam sido dadas a aliados políticos durante a era Mugabe. Mnangagwa não podia derrubar os proprietários atuais sem arriscar seu próprio cargo. Assim, ele criou o Joint O nome Ayatollah é uma bosta. Agora o chá persa é mais legal. Ventures, que estimularam o retorno de alguns fazendeiros brancos. O programa visava combinar expertise e recursos para reviver o setor agrícola.
o retorno do zoroastrismo. Eu acho que o zoroastrismo é uma religião interessante, mas eu nunca me aprofundei sobre. Ela parece ser meio chata também. Ela é interessante pela história, mas ela em si é chata. Tipo, pelo menos até onde eu pesquisei. Funcionou bem o suficiente. Eu quero parada gay terã. Eu quero mulher de shortinho em nome do chá. Ah, eu sou Nelcon. Eu quero do Irã, cara. Hoje existem cerca de 9 Porque esse é o argumento do Nelcon. Por que ele defende Israel? Porque lá tem gays e parada gay. E democracia. Porra, velho. fazendas comerciais brancas no Zimbábue Eu e a quero iraniano no OnlyFans. produtividade agrícola aumentou. E a b... No entanto, a maioria não é uma questão polêmica pra muçulmano, não. Não é uma questão polêmica. A b... e transexualidade não são questões polêmicas pro muçulmano. Isso é uma questão muito ocidental, muito cristã. Isso é uma questão polêmica para o cristianismo. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver muito errado aqui. Eu tô falando isso com uma regularidade desnecessária. Tem que ser palpiteiro mesmo. Eu afirmo que no Islã, eles consideram vida depois de um certo período de tempo da gestação. Então lá rola aborto. Se eu não me engano, o Irã é o país que mais realiza cirurgias de redesignação de sexo. Por quê? Porque homossexualidade é um crime, é haram. Transexualidade não. Tipo, o cara que é gay, ele pode se tornar uma mulher, é aceitável na visão do Islã. Bom, pelo menos é isso que eu sei, eu acho. atores brancos se recusam a retornar porque não confiam no governo. Eles argumentam que as circunstâncias e os termos precisam mudar antes que possam considerar o retorno. Um problema com a configuração atual é que as fazendas comerciais operam sob acordos de arrendamento com os zimbabuanos indígenas que obtiveram as terras agrícolas durante o governo de Mugabe. Portanto, não houve transferência. Pardo, a minha ex-ficante é enteada de um islâmico que lutou pelo Saddam Hussein. Ela disse que o Islã é muito de boa sobre pessoas trans. A gente tinha um vídeo um tempo atrás sobre isso, tipo, é assustador, porque a gente pensa que o Islã é ultra mega conservador, tipo, que botaria um red thread católico de suspensório no chinelo. Não necessariamente. Não necessariamente, sabe? Existem suas nuances ali. Por exemplo, na igreja católica a idade mínima para você se casar é 16 anos. No Islã, é a primeira menstruação. Ou seja, você tem um range aqui que vai, sei lá, de 9 anos a 12. Tipo, pra eles não é um problema. No catolicismo, não. No catolicismo, a idade mínima é 16 anos. Agora, quando isso se tornou doutrina, eu não sei. Mas toca o barco. Voltando ao assunto da existência do MST, aqui onde eu moro existe um certo tipo de acordo entre governos entre governo municipal e esses movimentos. A prefeitura tem muitas terras, todas divididas entre secretarias municipais, e para conseguir alguns terrenos e construir casas para trabalhadores de cooperativas da região, ajudando na captação de empregos e alta taxa de imigração. Eu não faria esse tipo de acordo com essa galera. Ou retorno de território, e os fazendeiros brancos que voltaram não estão trabalhando em suas terras originais. Além disso, os zimbabuanos indígenas que se beneficiaram das reformas de Mugabe temem perder suas propriedades recém-adquiridas, e suas preocupações também devem ser levadas em consideração, Preocupação uma vez que têm justificada. laços profundos com a elite política. Isso então coloca Mnangagwa em uma situação difícil. Ele precisa que os fazendeiros brancos voltem, mas ao mesmo tempo precisa tranquilizar os zimbabuanos indígenas. Mulher lésbica lá só pode se relacionar com homens e só se virar homem, brutal. Uma coisa curiosa, também uma outra curiosidade gamer aí sobre casamento no Islã. Isso é besteira. Cara, provavelmente eu tô falando muito de merda aqui. Mas tem um certo fetichismo ocidental de o muçulmano casa com 2, 3 mulheres. Boa sorte. Você vai ter que sustentar elas de forma igual. Por exemplo, você dá um anel para uma das suas esposas, você vai ter que dar o mesmíssimo anel para as outras 2. Isso vale para absolutamente tudo. E não, você não vai pegar as 2 ao mesmo tempo. Muitas vezes elas moram em casas diferentes, inclusive. Vai lá, sustenta essa porra, irmão. Vai lá, se divirta. Pô, se divirta. Vai lá. Não é bagunça.
de que eles não sairão perdendo. Qualquer passo em falso aqui poderia facilmente E reacender todas elas vão ficar pedindo coisas o tempo todo. as Tá, e tensões. você vai ter que pagar um dote. Pra cada. Um dote caro, beleza? Isso é um problema. Isso é um problema. Sociedades não monogâmicas são uma merda. Porque você gera uma concentração de mulheres em poucos homens e muitos homens sem acesso ao sexo feminino. Isso é uma merda. Beleza? Isso é uma merda. Cara, a gente tinha um vídeo uns meses atrás sobre exércitos de incel na África. Como esses homens jovens sem família se tornam um problema. Porque eles... Bom, como eles não têm absolutamente nada a perder, eles acabam entrando em grupos terroristas. Aí, muito da propaganda do Boko Haram para fazer o recrutamento de jovens para lutar pela jihad é basicamente, você entra no Boko Haram e a gente vai te arrumar uma esposa. Aí o cara fala, ok, beleza, eu não tenho como pagar o dote, eu sou um pobre, não consigo pagar o dote, então eu vou entrar no grupo terrorista e eles vão tomar uma mulher em algum raid que eles fizerem e pronto, ele tem a esposa. Então isso é um problema, é uma bosta. Então a sociedade católica ela é mais estável porque a monogamia é a ordem, sabe? Você ter duas esposas não existe dentro do catolicismo, sabe? Raciais e minar a estabilidade em todo o país. É aí que tudo ficou paralisado até recentemente. Em outubro de 2024, a liderança do Zimbábue negociou para compensar financeiramente Os sheiks árabes falam que quer ter uma só, porque uma é suficiente e não querem ter dor de cabeça. Faz todo sentido. os agricultores brancos restantes e incentivá-los a retornar. Aprovou 441 reivindicações de compensação, totalizando mais de 3 bilhões e meio e mais 94 reivindicações de agricultores estrangeiros, no valor de mais de O que sobra pro beta sarraceno é virar homem-bomba, exatamente. 196 milhões. Olha o Tortuga! Tortuga mandou R$13. Eles têm motivos para não querer estar na África do Sul. E adicionou um link. Todo mundo tem motivo, irmão. Veja depois. E adicionou um link. Todo mundo tem motivo. Só pra vocês verem como o clima é gostoso na África do Sul. Mas mesmo assim, muita gente não quer sair de lá. Mas olha que clima gostoso. Olha. Yamaza! Kill the poor! The farmer! Kill the poor! The farmer! Brr, pa! Pa! Brr, pa! Pa! Attention! Uma delícia. Deve ser uma maravilha morar nesse lugar. É isso aí. Para referência, esses requerentes estrangeiros incluem indivíduos da Europa. No entanto, de acordo com os termos do acordo, apenas 1% do valor total será pago em dinheiro. O restante será reembolsado através de títulos do Tesouro. Este é um grande ponto. Pelo que vi no documentário, lá tem muita garota de programa, mas pra isso acontecer você tem que se casar com uma puta. Só pra ficar com ela você tem apenas 1 hora pra fazer e se divorciar, porque sexo fora do casamento é haram. Ai, caralho. Várzea da p... Por isso que o Mohamed, o cabeça de toalha, quando vem pra cá, em 6 meses ele abandona toda essa merda e ele tá no pagode tomando cerveja, tá ligado? E foda. Não tem. Pariu, mano. Vai ser Ponto de discórdia. O Zimbábue não tem economia para falar várzea, cara. e, portanto, os títulos do Tesouro emitidos pelo Estado são tão inúteis quanto suas antigas notas bancárias. Além disso, a compensação não cobre a perda de terra, apenas a perda de infraestrutura como edifícios, maquinário e sistemas de irrigação. Além disso, e talvez mais importante, ao mesmo tempo em que o governo anunciou o plano de compensação para os agricultores brancos, também aprovou um projeto de lei concedendo aos zimbabuanos indígenas a propriedade total de suas terras arrendadas. O mesmo projeto de lei também permite a troca de terras agrícolas para outros Vira o Círio da feira que bebe cachaça enquanto vende. É, irmão, não tô nem aí. zimbabuanos indígenas.
mas não para zimbabuanos brancos. Bolsonaro era islâmico esse tempo todo, por isso teve 50 esposas. Desconsiderando a ética, Inclusive a última dele se classifica nessa. essa negociação visava acalmar os zimbabuanos nativos, assegurando Falou, sabe? Boa noite, irmão. Tamo junto. que não seriam prejudicados com a volta dos fazendeiros brancos. Contudo, na realidade, o arrendamento de terras não é economicamente viável para os fazendeiros brancos. No Zimbábue, um país sem litoral, sancionado e com escassez de dinheiro, o acesso ao capital é quase impossível. Para obter um empréstimo do banco, os agricultores precisam oferecer a terra como garantia. No entanto, um arrendamento não conta, pois pode ser legalmente retirado a qualquer momento. Assim, os agricultores brancos impossibilitados de possuir legalmente a terra que cultivam não obtêm empréstimos e investimentos para expandir seus negócios. E esse único fato torna tudo o resto irrelevante. Portanto, apesar da retórica progressista, todo o programa para reintegrar os agricultores brancos não está funcionando. Na verdade, Ninguém vai vir. Imagina voltar pra um. Cara, insegurança jurídica é o que eu. Vamos lá. Você é um cara. Não dá, é um cenário ridículo. Você tomou minha terra, agora quer me devolver, mas você define os termos. Vai tomar no seu cu. Quem garante que o Zimbábue não vai tomar a terra desses agricultores daqui a 20 anos? Sabe? Palavra é tudo quando se trata disso. Manter a segurança jurídica é tudo. pode ter sido intencionalmente projetado para falhar. Considere por um momento o lugar do Zimbábue Mano, quem é pra do Zimbábue, mano? na política global. O Estado está profundamente endividado e sob sanções ocidentais. O governo de Mnangagwa Eu vi uma notícia um tempo atrás que o governo do Zimbábue teve que matar 200 elefantes para alimentar o povo por causa de uma seca na época. está envolvido em duas Olha o tamanho do presidente deles. negociações separadas, mas interligadas, que buscam mudar isso. Negocia com o Banco de Desenvolvimento Africano para reestruturar dívida de 21 bilhões. E está em negociações com as Nações Unidas para suspender as sanções ocidentais. Em ambas as negociações, a compensação aos agricultores brancos é uma questão chave. É provável que o governo de Mnangagwa esteja adiando essas duas negociações, fazendo muitas Líder gordão, povo magrelo. É um país que vai pra frente. promessas Maduro, Kim Jong-un, essa porra desse aos Mugaba. agricultores brancos, mas sem realmente resolver a questão. Aqui está o ponto. Ao parecer negociar de boa fé, oferecendo Por isso que o socialismo sempre falha. Eles não têm palavra, eles mentem em nome da causa sem nenhum remorso. Acabou. É uma boa análise, inclusive. É um bom insight. compensação e pedindo aos agricultores brancos para voltar, mesmo sob condições impraticáveis, o Zimbábue Esse cara deve ter um Motorola trincado e um moletom suado. faz parecer que quer fazer as pazes. Toma Na no cu, maioria cara. das vezes, em negociações diplomáticas, essa nuance funciona. A abordagem de Mnangagwa pode bastar Mnangagwa. para persuadir potências internacionais a suspender sanções e reestruturar a dívida. Confia. Ah, sério, confia. Você emprestaria dinheiro pro Zimbábue? Eu não. Mesmo com juros obscenos. Não emprestava. Foda o Zimbábue. Evitando a O que eles vão oferecer, mano, em troca? Esquece. Por isso que a China tá comprando todos esses países falidos da África. Porque a China chega e fala, ó, vem cá, governante meio corrupto. Aqui de nós, o governo chinês, nós, o povo chinês, vamos construir esse porto, essa ferrovia que vai até o interior do seu país. Pra quê? Para escoar a produção das fazendas que nós compramos e nossos trens, utilizando o trabalho de nossos funcionários chineses, vão levar pro porto, que só vai ter chinês. Beleza. Você vai pagar por isso. Daí o Zimbábue fala, ah, beleza, pode pagar, vamos pagar, a gente vai pagar. Passa um mês, não paga. Aí a China fala, beleza, então vou acionar essa cláusula no contrato, que esse porto e essa ferrovia é nossa por 99 anos. E eles vão falar o quê? Eles aceitam, pô. O que eles podem falar, cara? Fala nada, aceita. Pronto, assim a China tá comprando países falidos na África, países falidos na América Latina, Brasil, por exemplo, países falidos na porra da Europa. O maior representante da China no continente europeu é Portugal. Cara, a China tem portos na Grécia,
Na Holanda, se eu não me engano. Gigantescos. A China toca o seu neocolonialismo da forma mais inteligente possível. Eles não importam esse povo que eles estão colonizando. Eles vendem infraestrutura e se não é pago, eles assumem o controle e eles escoam. É basicamente o colonialismo em que eles tiram ultra mega predatório. Cara, eu não vou falar que é mais predatório do que o neocolonialismo que a França toca na África, porque pelo menos a China deixa algum tipo de infraestrutura, sabe? Deixa alguma coisa tá ali, beleza? Não é totalmente tipo, não, a gente só vai saquear vocês, seus merdas. Não, a China deixa alguma coisinha ali. Então sabe? Ele te estuda, mas te dá um agrado. Basicamente isso. Retaliação dos agricultores nativos do Zimbábue. Claro, o país não alcançará... Não, a China é o país mais... A China é o país mais racional e... Eu esqueci o termo. Não é racional, é... pragmático que existe, irmão. Eles estão cagando pra espalhar o comunismo pelo mundo. Comunismo pelo mundo. Comunismo é pra China. Pro mundo que for necessário pra avançar a sua agenda. O objetivo da China é voltar a ser o centro do mundo. Eles estão conseguindo. Potencial máximo, sua produtividade... Bom, eles foram o centro do mundo por mais de 2 milênios. O mundo só tá voltando a ser o que sempre foi. É isso. A atividade agrícola estagnará e muitos problemas endêmicos persistirão. Mas, com as sanções levadas... Cara, meu tio-avô é o presidente da cooperativa Coamo. Parabéns, burguês safado. Eles estão com um problema absurdo no déficit de produtos entrando na cooperativa, porque todos eles estão se vendendo para chineses. Eles oferecem preços absurdos para os pequenos produtores e eles acabam aceitando. Chineses pensam 100% a longo prazo. E sim, os chineses estão comprando o Brasil inteiro debaixo dos nossos olhos e absolutamente nada está sendo feito sobre isso, cara. Absolutamente nada, cara. Nada. Cara, os chineses estão comprando a maior operadora de trens do Brasil. E ninguém tá falando nisso. Cara, você confia brutalmente nos americanos? Eu já falei isso várias outras vezes. Dá pra entender o que o americano quer. A gente consegue compreender mais ou menos como opera a mente anglo-saxã. Os objetivos deles, que eles vão nos trair, eles vão nos passar pra trás em algum momento, porque eles são, sabe, aliados bem merdas nos últimos anos. Mas ninguém sabe o que o chinês quer. Sabe como o chinês pensa? Não, você não sabe, você faz suposições. Mas a civilização chinesa é tão distante da nossa que você simplesmente não consegue raciocinar da forma que eles pensam. Sabe, a nossa análise temporal é curtíssima. Cara, o brasileiro acha que o Brasil foi fundado na década de 60. O Ocidente vê a Revolução Francesa como um evento definidor pro Ocidente. Cara, os chineses pensam no do longo prazo. Os planos chineses, aqui no Brasil, os planos são de 2 anos, se muito 4. Os planos chineses são de 50 anos. Tipo, várias gerações vão operar o mesmo plano, vão seguir o mesmo caminho delimitado. Então não dá pra você lidar com o chinês. Eu sou partidário de não vender nenhum pra chinês. São os nossos aliados? Ótimo, quando convém a gente negocia. Mas não dá pra deixar esses vagabundos comprarem porra nenhuma aqui dentro. E as dívidas não pagas resolvidas, o Estado poderia solicitar empréstimos ao Fundo Monetário Internacional e partir daí, mesmo que isso custe o crescimento do produto interno bruto. Isso é, claro, uma hipótese da estratégia do Zimbábue. Não há como saber se é verdade, mas estratégias de negociação A política do Filho Único foi uma cagada que eles estão tentando corrigir. semelhantes foram usadas em outros lugares. Barreira linguística com a China, falta de informações diretas igual às empresas em bolsas dele. Exato, mano. A China é aberta, você consegue entrar lá e visitar a China e tirar foto de absolutamente tudo. Mesmo assim, você não sabe absolutamente nada que acontece lá. Sabe? É isso. A diplomacia, afinal, é a arte de dizer às pessoas para irem para... Minha família produz um total médio grande de terras arrendadas no Maranhão. Uns anos pra cá, chegaram os grupos meio duvidosos, garantindo até 15 sacas ao ano para os proprietários. O usual da região era de 8 a 10 sacas ano. Isso vem prejudicando muitos produtores pequenos com a concorrência.
chineses. para o inferno de uma maneira que elas aguardem ansiosamente pela viagem. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova... Bom vídeo, bom vídeo. Bom, a gente assistiu metade e ficou palpitando a outra metade. Ou seja, é mais um vídeo normal.